Bom, primeiro eu trouxe aqui também um pavê de chocolate, porque, gente, eu amo chocolate. Quem que não ama chocolate, né? Se bem que eu conheço uma pessoa na minha vida que não come chocolate, que é o meu avô aqui, o pavêzinho de chocolate. Que é o meu avô. Meu avô não gosta muito de chocolate. Eu amo chocolate. Pra mim é o doce mais amado, né, do mundo. O Brasil tem aí plantações imensas de cacau, então acho muito bom. Mas o que eu queria falar é sobre as leituras que eu continuo tendo, né? Esses dois livrinhos aqui são tesouros. Muito bons. Eu sei que já tem um tempo que eu tô falando desses livros, especialmente esse aqui, mas é porque eu leio devagar mesmo. Primeiro porque eu tenho uma dificuldade de leitura, fazer uma leitura dinâmica, não consigo assimilar toda a informação. E segundo, que eu vou sublinhando eles todinhos, entendeu? Eu sei que tem gente que é contra riscar livro, eu não. Eu vou interagindo com o livro, aí escrevendo, aí pensando, aí também orando, porque eu tenho essa prática das minhas orações, assim. Então, é uma coisa que demanda tempo, é um trabalho artesanal, assim, que vai sendo feito. Eu não tô lendo só para adquirir aquele conhecimento, sei lá, incorporar aquilo e depois jogar fora. Não, eu vou, assim, saboreando as partes. Claro, eu vou procurar, a partir dessa semana, ler mais todo dia, porque teve dias que eu acabei não lendo também. Vou procurar ter mais essa disciplina. Mas, tava lendo hoje um trecho falando sobre epilepsia frontotemporal, acho que é esse o nome. Vou olhar aqui, peraí. Achei, ó. A associação entre epilepsia e religiosidade, sobretudo a epilepsia do lobo temporal, com crises parciais complexas, crises com manifestações do tipo estados de êxtase, já descrita pela psiquiatria clássica, assim como a constatação de que líderes religiosos e profetas como o apóstolo Paulo, Mohammed e Joseph Smith talvez tenham padecido de crises epiléticas, porque foram os primeiros elementos a sugerirem a importância das áreas temporolímbicas para os estados mentais místicos e religiosos. Então, com isso hoje, eu aprendi um termo de que existe essa epilepsia lobo frontal, né? E bastante interessante porque, como eu já tenho dado depoimentos nesse sentido, eu tenho muitos estados de êxtase. Que fala êxtase aqui, né? Mas eu costumo falar transe. Então hoje eu aprendi esse termo novo, né? Que é uma epilepsia lobo atemporal. Acho que esse é o nome, já esqueci de novo. Que é um pouco isso, né? A pessoa com psicose crônica também tem esquecimentos estilo Alzheimer, tem uma coisa, não quer dizer que vai ter Alzheimer, não tem nenhuma relação com isso. Mas você tem, às vezes, um processo de raciocínio um pouco mais lento do que o normal das pessoas, o comum, né? Que nem gosto dessa palavra normal. Mas um pouco mais esquecido do que o comum das pessoas. Mas o fato é interessante eles citarem até o apóstolo Paulo, porque foi uma coisa que eu até citei no meu livro. Eu falei que o meu pai, quando ele leu o meu livro, né, a primeira edição, ele comentou: Sami, você não acha que os profetas na Bíblia também tinham alguma questão mental, assim, psíquica? Na verdade, ele falou: você não acha que os profetas também tinham esquizofrenia? E aí, pra mim é aquela coisa, né? Tostines é gostoso porque é barato, ou é barato porque é gostoso? Aquela coisa, né? Então, na verdade, os profetas tinham algum estado mental comprometido,
ou esse estado mental comprometido é que faz da pessoa um profeta. Entende? Isso são linhas muito tênues de se conversar, assim, e de se refletir. E esse trecho também me lembrou dos meus estudos de Jung. Eu sei que tem muitos psicólogos mais céticos que costumam considerar Jung um místico. Assim, eu discordo, porque lendo a obra dele, que eu já li alguns livros dele, ele nunca se coloca como alguém religioso. Inclusive ele fala, não compete a mim dizer se existe ou não Deus, porque isso não está dentro do campo verificável. E isso é verdade, né? O Caio Fábio, um pastor protestante progressista, bem conhecido, que já é um homem idoso, ele fala que Deus não existe, né? Na verdade, Deus não existe, ele é. Porque Deus não está dentro desse campo estudável, Deus não é estudável. Então, mas Jung falava que se um Deus existe, ele falava se um Deus existe, ele se manifesta através da mente humana. Então, às vezes, uma coisa até interessante também que eu vi uma pessoa que falou pra mim, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, que falou pra mim numa das palestras que eu fui dar numa clínica, ela falou, eu falei, olha, isso que a gente tem no cérebro, psicose crônica, esquizofrenia, seja lá o que for, transe, êxtase, é um desequilíbrio químico do cérebro. E ele me falou uma coisa muito interessante. Mas e se ele era espírita? Mas e se o espírito obsessor é que vem e causa esse desequilíbrio químico no meu cérebro? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Pode parecer engraçado, mas é um ponto de vista válido, eu acredito. Então, Jung falava um pouco isso. Se um Deus existe, esse, né, espírito obsessor, no caso que o espírito acreditava, ele está acima da psique, ele vai se manifestar através da própria psique. E são alguns trechos muito legais que eu gosto, meus preferidos do Jung. Então é isso. Nesse campo aí dos profetas e das pessoas com transtorno no geral, que eu acredito que tem um pouco de profeta ou de dom espiritual que seja, eu acredito sim que seja uma coisa sublimada, além do desequilíbrio químico. Eu acho que alguém que tem epilepsia lobo temporal, como o apóstolo Paulo e diz nesse livro, ou como eu tenho, isso pode ser uma manifestação de um além-vida, uma coisa além disso aqui. Então, acho esse tema bastante interessante. E tenho visto também isso no livro Xamã, que já é um livro mais histórico, assim, não tanto no campo de vista psicológico, apesar de que no final do livro tem um capítulo sobre isso, dizendo os xamãs têm problema psiquiátrico, psicológico. Eu tô doida pra chegar lá pra ver o que eles vão dizer. Porque eu acho também que é importante a gente considerar que uma coisa não exclui a outra. Assim, para os que creem, é claro. Uma coisa não exclui a outra. Uma pessoa pode ter uma questão psiquiátrica ou psicológica de ordem do tipo epilepsia lobo temporal ou psicose crônica, esquizofrenia, transe, êxtase, e ao mesmo tempo ser uma coisa de cunho espiritual, no além-vida, porque espírito, de onde vem a palavra espiritual, vem da raiz fôlego, ar. Então, o espiritual é o quê? É a vida, é tudo que respira. Então, o espiritual tem a ver com tudo que respira e de onde vem esse nosso motor que faz a gente respirar. Isso não é legal? Eu acho super legal de se pensar.